Alguns de vocês tiveram dificuldade em lidar com a terceira questão. Quando eu expliquei questão por questão, no primeiro momento eu coloquei para vocês que na terceira atividade que vocês iriam fazer era para utilizar o PowerPoint que eu tinha colocado. Bom, eu passei para vocês uma série de perguntas, que não são perguntas, mas seriam frases, em que você iria se ver nesta frase. Primeiro, essa questão. Primeira pergunta foi: habilidade de comunicar ideias de forma clara e precisa em situações individuais e de grupo. Eu tenho essa habilidade de comunicar essas ideias de forma clara e precisa. As pessoas entendem o que eu estou falando. Então, se isso é uma verdade, eu vou colocar aqui o número 7. Porque se lembra daquele gabarito que eu passei para vocês? Foi o gabarito 1, 2, 3, 4, 5 até 7. Então, de 1 a 7 é o gabarito que vocês vão utilizar para dar uma pontuação a cada item. São 20 itens que precisam ser colocado um valor para eles. Então, se eu não tenho essa habilidade, eu não colocaria 7, mas colocaria o 1. Se eu tenho uma certa habilidade, mas é sofrível, eu colocaria o número 2. Se eu acho que eu ainda consigo ter uma clareza na comunicação de ideias, eu coloco 3 ou coloco 4. Mas se eu tenho de forma mediana, se eu acho que eu comunico de forma mediana, às vezes as pessoas entendem, às vezes as pessoas não entendem, eu coloco o número 5. Caso eu tenha isso em demasia, que é muito claro as coisas que eu coloco e as pessoas entendem, então eu boto 6 ou fico com a classificação 7, significando que eu tenho essa habilidade de comunicar ideias de forma clara e precisa em situações individuais e de grupo. Aí eu passo para a segunda questão. Essa capacidade de criar uma boa primeira impressão e obter atenção e esse reconhecimento pessoal e respeito. Então, eu também vou fazer a mesma pontuação, sempre colocando, tendo em vista esse gabarito que foi passado. 1, 2 e 3, quando eu tenho em menor proporção. 4 e 5 de forma mediana, 6 e 7 alta. Aí eu dou a minha pontuação na questão número 2 e assim sucessivamente, número 2, número 3, 4, até o 20º. Meu objetivo, depois de vocês darem uma pontuação a cada item até o 20, você vem para esses pontos aqui que eu destaquei, que foi comunicação, liderança e participação no grupo. A nível de comunicação, o que eu pontuei na questão número 1, eu vou colocar aqui ao lado. Se eu pontuei 7, então vai ser 7. Em saber ouvir, o que eu pontuei na questão de número 3, eu vou colocar aqui. Se eu coloquei mais ou menos o número 3 aqui. Na questão número 7, qual foi a pontuação que eu dei na questão de número 7? Foi 5 ou 6. Na questão número 11, qual foi a pontuação que eu dei? Então, eu vou colocar aqui, número 5, foi a pontuação que eu dei. Na questão número 17, qual foi a pontuação que eu dei? Eu dei a pontuação 2. Então, a nível de comunicação, eu tenho uma comunicação efetiva boa, eu tenho uma certa dificuldade em saber ouvir e no poder de persuasão, no poder de envolver as pessoas em cima daquilo que eu acredito e eu conduzir o grupo, mobilizar esse grupo para executar as ações que eu preciso que sejam executadas. Então, a nível de comunicação, eu reajo bem quando alguém faz alguma avaliação crítica do meu trabalho. Quando eu expresso, quando eu avalio os outros, eu não avalio tão bem como eu sou avaliado. Eu não permito isso. Eu tenho uma certa resistência a
expressar feedback, avaliar a outra pessoa. E o meu poder de persuasão, ele está baixo, precisando ser treinado, trabalhado, já que a minha posição é uma posição de gerente ou uma posição de coordenador, de gestor, que eu vá ter que lidar com as pessoas. Eu tenho um caso em que uma pessoa foi locada, assumiu um trabalho em que ele deveria ser gestor. E na hora de executar, na hora de estar à frente da equipe, ele tinha uma certa dificuldade em estabelecer cronograma, em dar orientações, em dar até ordens para que sejam seguidas e monitorar as pessoas se estavam ou não chegando nesse patamar. Então, a dificuldade de envolver também os colaboradores para uma ação. Eu venho para a liderança efetiva. Então, na questão número 4, qual a pontuação que eu dei? Então, meu objetivo é saber se a nível de liderança eu tenho um problema na autoconfiança minha, se eu resisto ao estresse, esse apoio catalisador é aquela posição de eu entrar no grupo, eu dou um estímulo e o grupo consegue andar sem eu ter que estar presente o tempo todo, sem eu ter que estar monitorando, dirigindo ou centralizando as ações. Então, uma pessoa que tem apoio catalisador, ela consegue passar as ideias para o grupo, elas são abstraídas e o grupo começa a andar sem necessariamente ter que a pessoa estar junto a esse processo. A nível de participação, eu também vou vendo o que eu respondi na questão número 2, a pontuação eu coloco ao lado. A pontuação que eu dei na minha questão número 5, eu também vejo lá no teste, na questão número 5, e aí eu coloco aqui ao lado. E assim sucessivamente, porque eu quero saber a nível de participação, o impacto que eu causo no grupo, se eu sou espontâneo, se eu tenho sensibilidade com a equipe, se eu sei lidar com conflito, a experimentação, se eu consigo colocar em prática algumas coisas, se eu tenho um relacionamento aberto, se eu sou aberta para algumas mudanças e se eu sou flexível para mudar. A partir daí, eu entro nesse instrumento de apoio gerencial para orientação de carreira e desenvolvimento de competências. Eu passei esse levantamento para vocês e aí você vai ver esse instrumento a nível de relacionamento interpessoal. Se por um acaso a nível de comunicação ou participação no grupo você estava abaixo da média, então as suas competências em relação a relacionamento interpessoal precisam ser trabalhadas. E aqui eu tenho as ações e as leituras recomendadas. A nível de comunicação, eu também vou observando. Então, pelo teste ou pela avaliação de desempenho que foi mostrada a mim anteriormente, a minha comunicação deixou a desejar. Então, aqui eu teria várias ações e a leitura recomendada para eu lidar com esse aspecto a nível de comunicação. Se foi a nível de liderança, as minhas dificuldades, essa capacidade empreendedora, a parte de negociação, se eu sei lidar com conflitos, se eu estou resistente ao estresse, se eu consigo lidar com essas questões, eu também vou avaliando aqui. Esse material, ele é mais de suporte. Na medida em que você fez a avaliação de desempenho lá atrás, de comunicação interpessoal no PowerPoint, verificou as áreas que você está em baixa e que precisam ser trabalhadas. Eu posso pegar esse material que tem aqui, colher algumas coisas e dizer, olha, eu preciso trabalhar ou treinar o meu gerenciamento de tempo, o meu gerenciamento de conflitos. Então, eu vou fazer uma aplicação, eu vou fazer uma avaliação do que foi o resultado que deu. Então, a nível de liderança, os pontos que foram baixos. Então, a maioria dos meus pontos foram altos. Então, em relação à liderança, eu tenho uma boa liderança, mas eu preciso melhorar esse e esse ponto.
E essa questão, criatividade, planejamento, tudo você vai vendo. Se no seu cotidiano você percebe que a nível de criatividade eu tenho algumas dificuldades em ser criativo, ou a nível de planejamento eu não sei planejar bem, então você coloca, olha, eu percebi em nível das competências que eu não tenho planejamento pessoal. Então, o que é que eu preciso fazer no planejamento pessoal ou no planejamento da equipe? E aí eu venho para uma outra questão aqui, que essa parte, quem é responsável pelo seu desenvolvimento, é mais para vocês terem uma ideia quais são os indicadores e em que nível vocês estão. Aí seriam as atitudes esperadas, as habilidades exigidas e o conhecimento básico. Então, liderando a equipe de alto desempenho, esse material aqui em relação a desempenho é mais a título de informação. Os perfis de competência, e aí vocês têm mais ou menos uma ideia. Se eu for na função gerencial, eu teria que ter essas competências aqui elencadas na minha vida. Essa é a explicação que a gente tem em relação à terceira questão. Espero que tenha ficado claro e ajude vocês na resolução dessa atividade. Obrigada e boa noite a todos.